desafiador, com uma estrutura muito precária, mas nunca deixamos de fazer projetos. A escola sempre teve projetos, está na história da cidade. Muitas pessoas, né, que estudam aqui lembram, que estudaram, que trabalharam, lembram dos projetos. Então, a gente, como a escola ela já tinha assim, algumas depredações, a gente tinha muito mais liberdade para executar os nossos projetos, de colar papel na parede, de fazer os meninos pintarem, né, projeto de leitura. Tinha um momento da escola parar para ler, ao mesmo tempo. Professores e alunos, todos paravam para ler. Nós trabalhamos projeto de leitura de gêneros textuais. Naquele dia, todo mundo ia ler crônicas, ler contos, ler reportagens. E aí a gente trabalhava todos os professores, não só os de língua portuguesa. E era muito interessante porque a gente compartilhava conhecimento. Tinha sempre um professor de língua portuguesa que primeiro não se perdia a aula, porque enquanto os professores estavam reunidos, os alunos ficavam no pátio, já começando a ler o texto que a gente ia trabalhar em sala de aula. Mas como alguns professores não dominavam os gêneros textuais, havia primeiramente uma aula para todos os professores. Um professor de língua portuguesa fazia o estudo do texto na sala dos professores, com os professores, treinava as perguntas que seriam feitas para os alunos, os debates, as características daquele gênero, para depois cada um ir para a sala de aula e trabalhar aquilo com os alunos. Ou seja, enriquecia o repertório de conhecimento dos professores e dos alunos. E era um momento muito gratificante, porque todos liam. Inclusive, teve época da gente incluir também as serventes. Então, são muitas memórias e memórias boas. Agora, existe uma coisa que aconteceu nessa escola, sabe, que não vou apagar nunca da minha memória, que eram os recreios musicais, que foram decorrentes de festivais de músicas que aconteceram aqui dentro dessa escola. O projeto de música também, gente, era gratificante. Nós tínhamos aulas para os alunos comporem músicas. Nós estabelecíamos um tema e os alunos tinham que produzir músicas em grupo ou individual e cantar para a escola. Né? Os melhores talentos depois tinham outro projeto para difundir esses talentos da escola Emir de Macedo Gomes. O projeto de música era interessantíssimo. Porque eu falo que eu aprendi muitas coisas relacionadas à arte dentro do estadual. Tanto que uma coisa que as pessoas me perguntam cara, você canta desde pequeno? Eu falo, eu acredito que eu canto desde pequeno. Mas eu só fui saber que eu cantava no estadual. Então, em determinada época, nós pensamos num festival de música, nos baseando nos meninos que vinham para essa escola e na hora do recreio eles tocavam violão. Por que não vamos fazer um festival de música? Formavam aqueles grupos, faziam as suas letras, faziam as suas composições, expunham isso e depois essa exposição virava mais ou menos uma festa para todo mundo, que era feito no galpão, que era a nossa, entre aspas, a nossa... o único ponto que nós tínhamos para fazer alguma diversão, que não tínhamos o que nós temos hoje, magnífico, mas se fazia tudo ali. Então, vinham bandas de fora, faziam aquele show musical e sempre salientava a vivência do aluno dentro da escola. Então, logo assim que eu entrei, eu fiquei sabendo do projeto. E o nosso querido diretor, Josival, ele sempre deixava muito claro que o talento dos alunos precisava ser demonstrado sempre para que estimulasse o aprendizado, né? E que os alunos se interessassem pelo ambiente escolar. Quando ele disse sobre isso, e também sempre tinha contato com a gente, então ele dava espaço para as outras artes também. E na música, quando ele disse, eu já cantava na igreja, pensei, bom, canto na igreja, por que não cantar na escola?
Então foi assim, para mim, um espaço aberto, né, de poder dizer, poxa, você pode ser quem você é aqui na escola também. Então foi muito bom. E aí eu fiquei sabendo também pelos professores, o primeiro contato que eu tive com a criação de música, né, foi dentro da sala de aula mesmo, porque isso foi sendo construído, né, para dar coragem para ir para o recreio musical, né? E assim, a professora de inglês, ela fez, para a gente conseguir se desenvolver, cria uma canção, depois transforma a canção em inglês. É claro que eu não consigo reproduzir isso hoje, mas a gente fez, foi incentivado mesmo pelos professores. E aí, quando foi lançada a proposta de composição para participar do festival, aí eu pensei, será que dá para escrever alguma coisa? E foi aí que começou a minha saga de compositora, eu acho. Eu tinha 16 anos e tinha um festival de música no estadual, que eu não me lembro a época certa que foi, mas eu lembro que tinha um recreio musical que acontecia semanalmente, né, ou quinzenalmente, eu não me recordo. E numa desses recreios musicais, um amigo meu, né, Rafael, falou bem assim, cara, vamos lá, canta uma música aí. E eu lembro que eu cantei a música Tempo Perdido, de Legião Urbana. Quando eu terminei de cantar, achei que eu falei, só cantei a música, ele falou, cara, você canta bem, vamos cantar na minha banda? Eu falei, como assim, cantar na sua banda? Vocês são os popstar, né? O nome da banda era Banda M8. Por que o nome da M8? Porque eles estudavam na sala que era o primeiro M8. Na verdade, se eu não me engano, era o segundo M8. Porque quando eu entrei, eu era primeiro M3 e eles segundo M8. Então, eles eram famosíssimos na escola, né? Tinha um popstar que foi meu parceiro de vocal na época da banda e depois também foi meu parceiro na minha primeira dupla sertaneja, que foi o João Paulo. O João Paulo era o popstar e as meninas endoidavam e tal. E quando eu vi aquilo, eu falei, oportunidade, né? Caí para dentro e eu falo que isso foi o primeiro pontapé. Mas teve uma peça, uma chave fundamental, que se chama Professora Josimara Andriato, mais conhecida como Mara, que foi um anjo na nossa vida. Ela, assim, apoiou todos da banda, não só a gente, ela apoiou quem tinha alguma vontade de ser qualquer coisa na vida, independente de religião, sexualidade, profissional, ela apoiava todo mundo. Assim como o nosso Josival também. O Josival era o porto seguro nosso ali, né? A gente precisava de pedir alguma coisa ao presidente, era o Josival. E quando eu comecei, né, a cantar, eu tive apoio da professora Josimara, tive apoio do Josival. Passamos algumas situações complicadas, porque tinham professores que não entendiam que a música, a arte, também faz parte da educação, né? E, assim, é uma pena que muitos não enxergam isso. Mas hoje eu acredito que está vivendo um momento ímpar em que a arte está ganhando proporções gigantescas, né? Eu digo que hoje em dia nós temos aí youtubers, nós temos digital influencer, e naquela época nem se falava nisso, né? Então, eu acredito que se os professores não se atualizaram quanto a isso, vão penar, porque na época a gente já fazia eles ficar... A gente só queria saber de cantar, de levar alegria através da música. Eu lembro que a aula começava... na primeira e segunda aula as pessoas nem estavam ainda começando. Depois do recreio musical todo mundo voltava ativo para a sala de aula. Então acredito que a música é capaz de fazer isso, é capaz de dar esse gás, né, para as pessoas. E teve uma época que teve mesmo um festival grande, né, assim, com prêmios, com uma equipe de fora que vinha jogar, com o regulamento e tudo. E depois disso ficaram os recreios musicais emocionantes. Eram maravilhosos. Tinha uma época do ano que tinha o festival de música, né? E depois mesmo tinha os recreios. Era um festival que tinha uma inscrição mesmo. Teve uma época que eram músicas autorais, eles tinham que ser, né, autores da música. E depois foi uma coisa mais livre, né? Mas no princípio eram músicas autorais. Então, o único critério que tinha, aliás, nesse critério tinham, né, vários outros que a gente precisava respeitar, né? Porque ambiente escolar não dá para cantar qualquer coisa, né? Então, o critério maior é que fosse da nossa mente, né? Da nossa criatividade, a nossa composição.
Esse foi o primeiro desafio para mim, porque até então eu não tinha feito nenhuma composição de nada. E aí, quando foi lançado esse desafio, eu pensei, bom, acho que eu vou usar aquilo que eu vivo, né? No meu contexto, vou fazer a minha música e vamos ver, né? Vamos colocar aí no festival e vamos ver o que vai dar. Quando eu participei, a única coisa que eu tinha em mente é que eu ia apresentar alguma coisa. Depois é que eu fui descobrir os critérios, né? Aí eles colocaram letra, voz, performance, o envolvimento do público, né? Postura. Mas assim, fiquei sabendo só depois. Graças a Deus, né? Porque se eu soubesse antes, eu acho que eu teria travado. Mas assim, foi muitas, para mim foi surpreendente eu ter ganhado 2 vezes, né? Foram 2 anos seguidos de vitória. Eu tenho até alguns amigos que falam assim: era difícil demais. Quando a gente via a Vanessa lá se preparando para poder cantar, vou voltar para casa. Mas eu sei assim, né? Hoje a gente tem muito carinho pelo outro, inclusive tenho amigos que decidiram seguir a carreira musical, composição e, né, apresentações, que fizeram parte dessa época e que até hoje eles falam: Vanessa, não tinha nem graça. Foi uma canção chamada Escolhido, que inclusive conta o testemunho da minha vida. Eu sou cristã e a minha mãe, ela sempre conta, né, que Deus avisou para ela que eu viria. Olha que gracinha, que legal. E aí, todas as vezes que ela conta essa história cheia de detalhes, eu consigo me lembrar dessa época de composição, que eu parei, inclusive eu estava fora da escola e pensei, bom, eu acho que eu posso usar essa composição, mesmo que tenha sido feita fora da escola, vou ver se ela passa no teste. Ela passou no teste e aí foi quando eu apresentei aqui na quadra da escola. Tá, essa canção, ela está no meu CD, que inclusive agora, né, seguindo carreira, depois a gente conversando depois sobre os resultados, né? Ela faz parte agora de um álbum que eu gravei em 2016. Cantar um pedacinho? Escolhido, sarado, selado por teu amor, restaurado, edificado dos teus braços, sempre estarei, meu Deus e meu Rei. E eles tocavam banda com um grupo todo. Depois a escola também foi ajudando os meninos a montarem, né? E conversa vai, conversa vem, vamos abrir a porta para o público, não vamos abrir a porta para o público. E aí nós arrumamos tudinho, os meninos se inscreveram na própria escola, teve os jurados, vários músicos vieram de fora para poder fazer esse festival. Na quadra da escola, se eu fecho os olhos hoje, eu consigo me lembrar perfeitamente bem. Na quadra da escola, onde era montado o palco, e aí tinha na lateral os jurados, né? E aí os alunos todos agitados, né? Cada um com seu violão debaixo do braço, seu teclado. Então, todo mundo ali agrupado na quadra da escola. Na hora que as portas foram abertas, eu disse, meu Deus, vai quebrar tudo. Né? Eu disse, nossa Senhora, não vai aguentar. Isso aqui encheu e foi um grande sucesso. E eu me lembro que na época o Josival não estava querendo muito, porque ele falou assim, gente, a nossa escola, nós não temos o espaço físico para isso. Mas só que na hora foi uma grande surpresa, né? A comunidade vizinha toda, Shell, Araçá, Centro, os alunos todos, isso aqui encheu. E foi um grande, assim, eu pensei assim, meu Deus, o que nós vamos fazer? Mas foi um festival que eu nunca vi na minha vida, uma coisa tão linda daquela. As músicas, não, tinha assim, várias músicas, mas assim, eles não desrespeitaram o festival com aquelas músicas, né, que não estavam previstas para
acontecer. Foram várias músicas, mas foi uma coisa mais linda do mundo. E eu fiquei assim, nossa, na hora que acabou, na hora que eu vi aquele monte do auge, as famílias, todo mundo, pronto, gente, o que é isso? Mas deu tudo certo. Apesar da estrutura ser pequena, mas esse foi um dos projetos que eu acho assim, que na hora que acabou, nós fechamos as portas, eu sentei e disse, Jesus amado, tudo isso aconteceu e tinha acontecido. Tinha o campeonato para ter o Miss Emir Macedo Gomes, tanto no feminino como no masculino. Então nós tínhamos, reservavam aulas, se fazia um palanque improvisado, os alunos arrumavam tudo, os professores eram os juízes. Então nós íamos julgar fantasias, nós íamos julgar tudo que tinha direito. Então nós criávamos esse ambiente comemorativo, esse ambiente participativo dos alunos dentro da escola. Sim, as nossas aulas de biologia, né, desde a primeira série do ensino médio, elas eram bem assim aprofundadas, né? Nós já tivemos assim aula de fazer dissecação de animais para estudar os aparelhos digestivos, respiratórios dos animais. Então essa parte científica sempre foi boa. Os professores nossos sempre nos incentivaram a fazer algumas pesquisas, né, alguns experimentos. Então a escola sempre esteve voltada para isso, né? Explorar esse lado científico. Esse foi um diferencial muito grande da nossa escola. Lá, eu, enquanto professora de biologia, eu tinha, assim, muitos alunos que eram aqueles alunos assim, que gostavam de arregaçar as mangas e trabalhar mesmo. E eu sempre gostei dessas coisas, né? Nós não tínhamos laboratório, não tínhamos nada, que era uma precariedade, né? Precariedade, né? de espaço físico, mas o afetivo, o humano, nossa, era demais. Desenvolvi projeto com os meninos lá de alimentação alternativa na época, desenvolvemos projetos sobre DSTs, desenvolvemos, trabalhava assim muito com músicas, né? Aí os meus meninos, nós fomos apresentar músicas na época na UAB para as pessoas lá da Secretaria de Educação, lá da SEDU, que vieram aqui para isso. Fomos apresentar esses projetos, desenvolver esse projeto, trabalhar ali na superintendência. Mas era assim, era a glória. E tem vídeos, tem tudo arquivados aí, que era o show da escola. E os meus colegas de trabalho, a gente tinha um grupo muito bom, né? Aí eu chamava e eles vinham. Aí entrava artes, biologia, química, física e todo mundo. Era um espetáculo. Até hoje as pessoas não esquecem. Eu acho que a escola velha era uma escola viva, né? Muitos eventos. Eu lembro que nós fizemos uma vez um projeto de limpeza. Foi um projeto que movimentou a escola toda. Os meninos começaram assim, era manter a sala limpa, organizada. Aí daqui a pouco veio também confecção de lixeira. Então, a lixeira mais bonita. Depois teve desfile das lixeiras. E nisso os meninos se empolgaram tanto com o projeto que eles pintaram sala, lavaram sala, fizeram grafite no fundo da sala. Então, assim, era muita vontade, né? Dos professores que trabalhavam, os meninos também. Eu lembro disso, que foi bem marcante. A Semana de Arte Moderna, assim, eu tenho certeza, ela está na memória dos meninos que passaram por aqui, na terceira série. Geralmente, não, era na terceira série, né, porque era o conteúdo
combinava ali. Então, a Semana de Arte Moderna, ela começou pequena, um ensaio, depois se transformou assim, num evento na escola. As terceiras séries já vinham da segunda e da primeira sabendo que na terceira série tinha esse projeto. Então, quando é a professora que vai acontecer? Eu disse, quando o nosso conteúdo chegar no ponto da gente falar sobre isso. Então, primeiramente, a gente fazia o estudo do momento histórico, das características de toda a literatura produzida naquele período, né? E depois nós começávamos a nos preparar para fazer as apresentações. Então, a escolha do material, a gente procurava produzir um material semelhante ao que aconteceu na história da Semana de Arte Moderna mesmo. Então, a gente trazia os textos, havia a escolha dos textos para os alunos, mas dentro de um critério, olha, esse. Então, eles escolhiam, se identificavam, nós não tínhamos um espaço, nós não tínhamos esse espaço maravilhoso que temos aqui hoje, nós tínhamos um auditório, um porão praticamente, né? Lá embaixo, que era uma coisa muito precária. E aí nós falamos, nós vamos dar um jeito de colocar esse ambiente em condições de a gente apresentar uma coisa significativa. E aí os meninos, eles se empenhavam muito, eles decoravam, pintavam os quadros, porque tinha tudo que é modalidade artística foi destacada na Semana de Arte Moderna, né? Então eles não mediam esforços. Às vezes eles ficavam uma semana vindo em turno alternativo para colocar o ambiente em condições da apresentação. Então eles faziam vaquinha para comprar as cortinas, ou para colocar um papel, para comprar as tintas com as quais eles iam pintar os quadros, ensaios, trazia alguém para ajudar de fora, e era assim, era uma movimentação muito bonita, assim, era muito dinâmico, era muito gostoso. E, além do conteúdo do currículo que eles apresentavam, eles aprendiam assim, os pilares mesmo, que é ser, fazer, conviver. E isso, assim, para muito além do currículo, foi um aprendizado para a vida, né? Os estudantes, eles ansiavam estar nessa escola e ansiavam chegar na terceira série para poder participar da Semana de Arte Moderna. Então, ali, nós ajudamos a potencializar muitos cantores, muitos poetas, muitos organizadores, né? Porque no final nós já tínhamos as equipes que montavam CDs com a gravação, porque começávamos sem CD, depois surgiram CDs, aí começamos a gravar, então tudo isso. E era muito lindo, muito organizado, muito emocionante, muito emocionante. É uma das melhores memórias que eu tenho dessa escola. Eu recordo que uma vez eu entrei na sala 8 de uma peça que estava voltada ao navio negreiro, se não me falha a memória, de Castro Alves. Aquilo me arrepiou de tal forma, me arrepiou até hoje só de falar. Então, nós fazíamos um trabalho, né, especialmente com o movimento romântico no Brasil, e esse trabalho dava margem assim, aos meninos, eles gostavam muito, eles sempre gostaram muito do romantismo, pelo sentimentalismo, pela subjetividade, por dar vazão a muito daquilo que eles são, né, na juventude, e nós trabalhávamos uma fase da poesia romântica que era o mal do século. Eu sempre dei uma importância muito a isso, para eles entenderem também muito do contexto deles hoje, né, que, mas acontecia isso com o jovem e acontece isso hoje, então vamos representar como é que foi a poesia do mal do século. E nós tínhamos uma poesia, a poesia do mal do século, nós sabemos que é uma poesia triste, com ênfase na morte, pessimista, uma poesia angustiada, a presença da morte era algo muito forte ali, né? E então alguns autores traziam a questão da morte muito presente na vida deles e também na vida de alguém muito querido da família, e era, né, a presença da morte era uma característica muito forte. E eu falei, como é que nós vamos apresentar isso? Professora, deixa com a gente. Então eles tinham essa autonomia, esse protagonismo, sabe? E como é que nós vamos fazer então? Surpresa, professora. No dia que apareceu aquele caixão, aquele fatídico caixão, eu não sabia que viria o caixão, né? Porque a gente pensava numa sala com um ambiente mais mórbido, uma decoração, né? E eles me surpreenderam e surpreenderam a todos, porque eles não avisaram ninguém para não correr o risco de alguém não deixar eles entrar com o caixão na escola. Então, quando chegou, foi assim, um espanto e, ao mesmo tempo, uma curiosidade muito grande. O que esses meninos estão fazendo com esse caixão aqui? Aí os alunos me falaram, professora, a gente vai fazer assim.
foi quando, né, apareceu esse caixão e as meninas fizeram um trabalho lindo, utilizando esse caixão para pegar aqui do outro lado da BR, não sei se tem ainda, tinha uma funerária. Então, eles foram lá, conversaram com o proprietário da funerária, pediram se ele podia emprestar para fazer um trabalho, assim, assim, assim. Aí, ele não se importou e falou assim, não, eu empresto sim, pode levar. E eles trouxeram, encenaram tudo lindo, nada de caixão fake, caixão de verdade, e ficou muito bonito, muito real, né? Muito real.